E aí, vamos direto ao ponto. Temos aqui um dos maiores e mais fascinantes mistérios geológicos já documentados na história do nosso planeta. É, literalmente, um caso arquivado da geologia que desafia tudo o que a gente acha que sabe sobre a estabilidade do mundo. Nesta análise de hoje, vamos destrinchar as evidências científicas de um evento que parece até mentira. Uma época em que um oceano inteiro simplesmente desapareceu no ar. Imagina só a cena. O mar Mediterrâneo, aquele mesmo, famoso pelas águas azuis profundas e rotas de navegação históricas, completamente seco. No lugar das ondas, uma paisagem alienígena, desértica, rachada pelo sol e coberta por montanhas de sal brilhante até onde a vista alcança. Parece roteiro de ficção científica, né? Pois é, mas os registros geológicos mostram que isso aconteceu de verdade. E para entender a escala absurda da coisa, estamos falando de uma queda no nível do mar de incríveis 3.000 metros. É muita coisa. O majestoso Mediterrâneo virou uma planície de sal colossal com 3 quilômetros de profundidade. Lá no fundo, a pressão atmosférica era sufocante e o calor insuportável. Mas como exatamente a ciência consegue provar algo com proporções tão apocalípticas? Bom, para resolver esse quebra-cabeça, a nossa rota é a seguinte. 1. O Mediterrâneo vazio. 2. Pistas sob o fundo do mar. 3. Fósseis no sal. 4. Cânions esculpidos na salmoura. E 5. Datando a crise de salinidade. Vamos lá. Seção 1. O Mediterrâneo vazio. O nome oficial desse evento é Crise de Salinidade Messiniana. Basicamente foi um episódio dramático lá no final da época do Mioceno. É bom a gente já definir esse termo, porque durante esse período, o mar Mediterrâneo evaporou até quase secar por completo. E o que sobrou? Camadas e mais camadas de sal gigantescas que em algumas regiões chegam a passar de 1 quilômetro de espessura. O que mais choca aqui é o contraste. Antes dessa crise, o Mediterrâneo era um paraíso biológico cheio de vida, com bacias marinhas profundas, recifes de corais enormes e aquela salinidade oceânica normal que a gente conhece. Mas, durante a crise, o cenário virou um pesadelo. Se transformou no que chamamos de sabcas hipersalinos, que são basicamente planícies costeiras incrivelmente salgadas, com lama rachada e uns micro-organismos atrofiados tentando sobreviver em poças de uma salmoura extrema. Seção 2. Pistas sobre o fundo do mar. Avançando para o ano de 1970, o navio de perfuração Glomar Challenger começou a trazer umas respostas impossíveis lá do abismo. Primeiro, as ondas sísmicas detectaram uma fronteira dura refletindo o som logo abaixo do fundo do mar, que eles batizaram de refletor M. Quando as brocas furaram essa camada, surpresa, nada daquele lodo oceânico normal. Eles acharam cascalho de rio, seixos achatados por ondas de praias rasas e rachaduras de dessecação, a 3 quilômetros de profundidade. Como se não bastasse, trouxeram gesso e halita translúcida, que são minerais formados apenas pela evaporação massiva de água salgada. Agora, esse é o detalhe que realmente entregou o jogo. A broca trouxe amostras de anidrita com uma textura muito específica, chamada chicken wire, ou tela de galinheiro. E, claro, não tinha galinha no fundo do mar no Mioceno. A questão é que esse tipo de nódulo mineral só se forma ao ar livre, exposto aos elementos, exatamente como a gente vê hoje naquelas planícies torradas pelo sol do Golfo Pérsico. Encontrar isso a milhares de metros debaixo d'água foi a prova definitiva de que aquele fundo escuro do oceano já tomou muito sol direto. Foi uma virada de chave gigantesca na ciência. O pioneiro Giuliano Ruggieri resumiu muito bem o destino da vida marinha presa naquela bacia em evaporação. Ele disse que tudo foi totalmente destruído pelas condições ambientais adversas. A fauna abissal simplesmente não tinha para onde correr. A água secou, a salinidade disparou e o ecossistema inteiro entrou em colapso. Seção 3. Fósseis no sal. As evidências biológicas que eles recolheram são de explodir a cabeça. Eles acharam algas microscópicas, aquelas diatomáceas que precisam de luz solar para fotossíntese, enterradas na escuridão total do fundo do mar de hoje. Apareceu também pólen trazido pelo vento, vindo de plantas de pântano e gramíneas secas, e o mais bizarro de tudo, restos de caracóis terrestres soterrados onde hoje é um oceano profundo. Analisando os isótopos, viram que a água não tinha os níveis normais de estrôncio marinho, provando que uma quantidade absurda de água doce dos rios continentais substituiu a influência do mar aberto. E os dados químicos são a prova irrefutável de tudo isso. Quando a gente olha para o bromo no sal halita, é um choque. Aquela salmoura profunda do começo tinha umas 400 partes por milhão de bromo, mas os sais formados mais para o final do processo despencaram para 20 partes por milhão.
Essa queda matemática prova sem erro que uma piscina gigante de água salgada foi encolhendo e encolhendo pela evaporação até não sobrar quase nada além de umas poças rasas reciclando os minerais. Seção 4. Cânions esculpidos na salmoura. Com a água sumindo lá no centro do Mediterrâneo, os rios que desaguavam ali tiveram que dar um jeito. E o jeito foi escavar a rocha com uma força brutal para conseguir alcançar o novo nível do mar. O antigo rio Nilo, por exemplo, esculpiu o cânion Eunili, rasgando centenas de metros de rocha dura, formando um buraco que não deve nada ao nosso conhecido Grand Canyon. Na Líbia, o rio El-Sahab cortou um vale absurdo a 3.500 metros abaixo do nível do mar atual. Em toda a borda do Mediterrâneo, o mapeamento mostra formações kársticas, dolinas e vales fluviais rasgados de forma muito profunda. E a matemática por trás disso tudo assusta um pouco. Analisando as redes de drenagem gigantescas mapeadas ali na costa da Espanha, os cálculos mostram que, para essas formações acontecerem, o nível do mar precisou cair pelo menos uns 2.000 metros. Sério, sem uma queda descomunal dessas, os rios jamais teriam a gravidade e a força necessárias para cavar desfiladeiros desse tamanho nas margens continentais. Seção 5. Datando a crise de salinidade. Graças à afinação orbital e às inversões magnéticas da Terra, os cientistas conseguiram cravar tudo isso numa linha do tempo muito precisa. A coisa toda começou há 7,25 milhões de anos. O primeiro grande marco, com uma deposição pesada de gesso, foi há 5,96 milhões de anos. O fundo do poço mesmo, quando a água evaporou a ponto do leito virar um deserto de sal, rolou há 5,60 milhões de anos. E aí, exatamente há 5,33 milhões de anos, o Estreito de Gibraltar cedeu. O Oceano Atlântico invadiu a bacia inteira num evento cataclísmico chamado de enchente zancleana. Resumindo a ópera, a gente tem essas 4 fases épicas de morte e renascimento deste mar. Primeiro, um mar profundo e cheio de corais que acaba sendo isolado. Segundo, a fase hipersalina, chovendo gesso no fundo. Terceiro, uma evaporação extrema que expõe brutalmente o leito do mar ao sol, transformando rios em cânions gigantes. E quarto, o reabastecimento quase instantâneo e violento que encheu a bacia de novo. Depois de olhar para essa montanha de evidências, não tem como não pensar. Que forças tectônicas são essas tão poderosas a ponto de fechar continentes e apagar um oceano inteiro do mapa? Se o nosso planeta consegue fazer coisas tão violentas em um tempo geológico tão curto, o que isso significa para o futuro dos mares que a gente conhece hoje? É uma visão fascinante e até meio assustadora de como nosso mundo é incrivelmente dinâmico. Fica aí a reflexão para quem curte explorar os segredos mais profundos da Terra.